tecnologias para pessoas com deficiência. Empresa mineira cria teclado multifuncional. Escola de Libras, projeto ensina e difunde o uso da língua brasileira de sinais. E a banda Senhor Calota, que prepara seu terceiro álbum. Eu sou Patrícia Pinho e o Brasil das Gerais está no ar. Olá, boa tarde, muito bem-vindo a mais um BG. Hoje a gente começa o programa conhecendo uma ferramenta muito bacana criada por uma startup mineira. Um teclado inteligente, multifuncional, que torna os computadores acessíveis a pessoas com qualquer deficiência. Junto com a iniciativa, foram criados vários acessórios e aplicativos para acessibilidade digital, comunicação, inclusão escolar e reabilitação de pessoas com deficiência. Para falar sobre isso, convidamos o Cláudio Paulo Hipólito, que é analista de sistemas, e o Adriano Rabelo Assis, que é fundador da Gerais Tecnologias Assistivas. Aqui com a gente hoje também a jornalista da Rede Minas, Andresa Brito, e o pessoal da banda Senhor Calota, que faz o nosso som de hoje. Boa tarde a todos, muito obrigada pela presença. Adriano, como nasceu a ideia de criar esse teclado para pessoas com deficiência? A ideia surgiu da necessidade da própria pessoa com deficiência. Em 2013, eu tive o privilégio de conhecer um cientista da computação, que também é mineiro, ele é da cidade de Itaúna, que nasceu com paralisia cerebral, devido a complicações do parto. Ele hoje deve ter seus 40, 41 anos. Quando eu o conheci em 2013, ele me contou a história de que ele sempre gostou de computadores, mas devido ao acometimento que ele teve, né, ele não tem coordenação motora fina. Então, ele não conseguia utilizar o computador por ferramentas convencionais. Aí ele te encomendou ou só realmente acendeu essa vontade? Na verdade, o lampejo veio dele mesmo. Eu já trabalhava, já tinha startup, a gente já desenvolvia sistemas para pessoas com deficiência. Mas ele, quando as nossas histórias se cruzaram, ele já vinha há vários anos procurando um teclado. Buscando. Na verdade, ele se formou na faculdade de Ciência da Computação, mas até lá ele usava um capacete com uma ponteira, porque ele não tem coordenação para usar um teclado convencional com as mãos. E aí, no final da graduação dele, teve a ideia de fazer um teclado que tivesse botões maiores, mais bem espaçados, que combinados pudessem dar a ele a acessibilidade para usar o computador com as mãos. Ele estava buscando apoio para levar isso adiante. Aí encontrou uma pessoa mais disposta no meio do caminho, a gente começou a trabalhar junto e alguns anos depois o resultado é esse teclado. Qual que é a importância que você vê de ter uma pessoa com deficiência, uma pessoa com paralisia cerebral, dando esse pontapé inicial para o desenvolvimento de uma ferramenta? Porque normalmente as pessoas associam a imagem da pessoa com deficiência com a imagem de quem vai utilizar e não com a imagem da pessoa que vai ajudar a criar, a dar forma para esse tipo de ferramenta. Essa é uma das coisas mais importantes a respeito da criação dessa tecnologia. Ela surgiu da necessidade da própria pessoa com deficiência e da genialidade da própria pessoa que, por acaso, tem uma deficiência. Ele lutou com próprios meios para conseguir estudar numa escola regular na época que não existia ainda a política de inclusão. Ele quis fazer um curso de ciência da computação na graduação e ele teve a ideia de transformar aquela necessidade dele em uma força para buscar uma solução. Então, ele criou um conceito do teclado e, ao ser refinado e melhorado essa invenção dele, deu origem ao equipamento que hoje ele mesmo utiliza e ajuda milhares de outras pessoas, não só no Brasil, como agora também em outros países. Então, assim, a partir da própria necessidade, é uma coisa que já chancela o produto. Eu não conseguiria fazer isso sentado na minha cadeira, com qualquer que fosse a minha formação, porque eu não sinto isso na pele, eu não tenho essa deficiência. E vocês hoje já conseguem fabricar esse teclado aí numa escala maior ou ainda tem que ser sob encomenda, Cláudio? O teclado hoje ainda numa escala menor, mas nós estamos adicionando uma camada a esse teclado que, na verdade, já potencializa muito a vida das pessoas, mas uma camada agora para a composição de um programa educacional. Porque, veja, 1.066.000 alunos matriculados nas redes de ensino brasileiras
né, rede de ensino Brasil, dos quais 84% em escolas públicas. Então, veja, é uma população que precisa ter uma atenção especial, que precisa, evidentemente, de um mecanismo desse, mas equilibrar a aplicação deste equipamento nessas redes de ensino, mas levando uma camada educacional, integrando ele, tanto para a alfabetização quanto para o letramento. Tem imagens aí na tela. Sim, exatamente. Do teclado. E ele pode ser usado por qualquer pessoa? Sim, evidentemente que, num primeiro momento, as pessoas com deficiências físicas, motoras, severas ou mais moderadas, era o principal público. Mas, evidentemente, hoje, a deficiência intelectual, que inclusive responde por mais de 65% de todos esses alunos que estão nas redes, são atendidos com a plataforma educacional integrada ao TICS, de tal modo que isso potencializou a utilização desse produto para uma escala que praticamente abrange todas as deficiências, não é? Então, é neste contexto que esse produto passará a ser produzido numa escala muito maior e a sua difusão, evidentemente, será para todo o país. A gente tem essa expectativa. O programa educacional que nós criamos, ele está ancorado numa coisa, que é a Base Nacional Comum Curricular. Então, as atividades que são desenvolvidas com o uso dessa interface do teclado, na verdade, elas estão ancoradas nesse processo didático-pedagógico e, evidentemente, há um conjunto de acompanhamentos, porque, veja, a pessoa, o aluno com deficiência, ele precisa de um acompanhamento muito particular, muito especial, muito individualizado. Mas o profissional que o atende também precisa ser assistido para dar o melhor resultado e a resposta ao processo de ensino e aprendizagem desses alunos. Sem dúvida. Então, neste contexto, é a junção da tecnologia com a parte pedagógica, didático-pedagógica, psicopedagógica, que potencializa a aplicação disto e dá toda essa abrangência para iluminar a vida dessas pessoas. Adriano, você estava conversando com a gente antes do programa começar, explicando como é que funciona esse primeiro contato com a pessoa que vai utilizar, como que é feito esse conhecimento para que a pessoa utilize da melhor forma possível. Eu achei interessante, eu queria que você contasse um pouquinho disso. Hoje mesmo de manhã eu fui a uma escola pública, municipal, aqui de Belo Horizonte, para avaliar 2 alunos com paralisia cerebral, que estudam numa sala de recursos, para ver se eles poderiam ter um aproveitamento imediato do teclado, do TICS. A professora já conhecia, mas queria ver, não tinha visto ainda uma experiência com um aluno dela. Então, como é que é esse primeiro contato? A primeira questão é saber em que nível que o aluno está ali. Alguns alunos que têm paralisia cerebral, por exemplo, já podem estar alfabetizados, já saber reconhecer as letras, já conseguir até escrever com apoio de alguma ferramenta, mas às vezes não vão conseguir segurar um lápis para poder fazer isso. Outros ainda vão estar numa fase anterior. Eles conseguem entender conceitos, já conseguem reconhecer formas, cores, alguns algarismos, algumas letras, mas ainda não formam palavras, porque também a questão da comunicação frequentemente é um problema. Então, como é que a gente faz? Identifica em que ponto que está esse aluno e, a partir daí, se o aluno já está alfabetizado, a gente já chega com ele para ver se ele alcança as teclas e consegue escrever, por exemplo, o próprio nome. Se o aluno ainda não está alfabetizado, então a gente coloca uma máscara aqui sobre o TICS, para deixar aparecer só os símbolos e as cores e faz uma aplicação, roda um aplicativo no computador, onde ele vai fazer uma atividade que associa os símbolos com figuras, com animais, com objetos que ele reconheça na tela. Então, dessa forma, ele começa a ter uma primeira aproximação com a ferramenta, mas ainda não demandando dele conhecer as letras, as palavras. Então, já começa de um nível anterior, para ele começar a se familiarizar com essa ferramenta, ver também se ele tem um alcance com as mãos ou com os pés, por exemplo, no painel, ou se ele vai precisar de um acessório, por exemplo, para controlar com o piscar dos olhos, ou Isso utilizando... é possível? É possível. Esse é um dos grandes diferenciais, né? A gente fala muito, é o teclado, é o TICS e tal, mas para a pessoa que consegue usar com as mãos ou com os pés, vai direto tocando os botões. E com os olhos? Pois é, as pessoas que têm uma deficiência mais severa, elas conectam aqui um acessório, que também é fabricado para startup, que capta o piscar dos olhos e transforma isso no mecanismo para se escolher a letra. Então, ele consegue combinar os botões para escrever, usar o mouse ou interagir com esse aplicativo para quem não está alfabetizado, só que sem encostar fisicamente no painel, usando para isso o movimento que ele for capaz de fazer voluntariamente, que é o piscar, por exemplo. Esse aluno que a gente experimentou hoje de manhã, o movimento que para ele ficou melhor foi mexer o rosto. Ele conseguia mexer o rosto, a professora olhava, ei, vem cá, Arthur, olha para cá. Aí ele olhava. Então, esse movimento ele conseguia fazer muito bem. Então, a gente colocou um botão
aqui na lateral para ele, e aí quando chegava onde ele tinha que acionar, a gente pedia para ele virar o rostinho. Então, na hora que ele virava o rosto, ele conseguia escolher a tecla e cumprir a atividade. É assim que começa, o primeiro contato é assim. E a partir daí, entra o talento, a vocação das professoras da sala de recursos para começar a desenvolver isso e transformar essa primeira capacidade de se comunicar em algo que permita que ele comece a aprender e, eventualmente, daqui a pouco comece a escrever e ter acessibilidade, usar o computador para outras finalidades. E como que vocês pretendem disponibilizar o teclado para o maior número de pessoas? Tem uma parceria aí com escolas públicas? Você estava falando aí nesse projeto educacional, né, de inclusão escolar. Como é que isso vai acontecer na prática para o maior número de pessoas realmente tenham acesso ao teclado, independente aí de dinheiro, da escola ou da família? A gente tem basicamente, vamos colocar 3 públicos. O primeiro deles é a pessoa com deficiência em casa. Ela quer ter acessibilidade, quer ter autonomia. Às vezes é um pai, uma mãe que quer que o filho tenha mais capacidade para interagir com o computador. Às vezes o filho já está alfabetizado, mas não consegue se mover, não consegue mexer no celular. Então, beleza, a gente consegue disponibilizar o equipamento para a família, para uso pessoal, por meio de, com apoio de algumas linhas de crédito que o próprio governo federal disponibiliza para os cidadãos para aquisição de produtos assistivos. Outro público são as escolas mesmo, como a que eu visitei hoje. É uma escola pública, a maior parte das escolas que atendem as pessoas com deficiência são escolas públicas, elas têm sala de recurso, elas têm alguns recursos próprios, elas podem adquirir avulsamente, ou só o TICS, ou o TICS com algum acessório. E, respondendo a sua pergunta, finalmente, assim, como chegar no maior número possível de escolas, por exemplo. Um preço acessível que todo mundo possa Aí a gente faz o trabalho juntamente com a parceria com o Cláudio, né? Que é de levar isso diretamente às secretarias de educação municipais, às secretarias estaduais de educação, também ao MEC. Deixa eu segurar para você. Nesse contexto, o que a gente oferece não é o produto físico, é um programa educacional. É o conteúdo associado com a ferramenta de tecnologia assistiva. Dessa forma, aí sim a gente consegue fazer um atendimento muito mais amplo, muito mais abrangente, muito mais eficaz, porque esse programa educacional ele inclui também o treinamento e a capacitação dos profissionais, que é fundamental para que a tecnologia entregue o resultado. E assim, só nessa escala maior é que a gente consegue oferecer isso. Então, para quem quer usar o TICS em casa, é possível, a gente faz a comercialização. Uma escola como a de hoje também pode comprar avulsamente, mas realmente o grande negócio na educação é diretamente com os governos. Porque dentro desse contexto de ampliar o conceito de educação inclusiva, é fundamental o envolvimento dos governos, das secretarias, porque senão isso não é possível, né? Sem dúvida. Até porque é um programa que é centralizado. O próprio governo federal ele tem essa política de inclusão. O Cláudio pode falar muito melhor sobre isso. O plano de desenvolvimento é individual de cada indivíduo, né? De cada aluno. Mas nós temos a clareza que a massificação ela precisa ser potencializada, inclusive usando os próprios recursos da tecnologia. Nós desenvolvemos uma plataforma de ensino à distância que tem todo um processo de qualificação do docente para trabalhar com a tecnologia. Desenvolvemos também uma plataforma que potencializa o acompanhamento da aplicação disso no cotidiano da escola. Sobretudo, a parceria é de colocar o produto nas tecnologias oficiais do Ministério da Educação. Né? Por quê? E isso se dá a partir dos editais públicos que, evidentemente, qualificam esses produtos. As nossas plataformas educacionais que se integram ao TICS, ao teclado, já fazem parte dos produtos qualificados pelo Ministério. O que nós estamos agora é requalificando isso para uma nova roupagem, uma nova abordagem pedagógica, porque ela é muito particular deste público. Nós temos uma experiência recente agora na rede pública de Recife, em Pernambuco. O TICS é a solução para toda a rede municipal, né? Atende hoje lá mais de 400 alunos, que na verdade utilizam salas de recursos multifuncionais, que são os AEEs, né, da rede. E um dado interessante, o número de alunos cresce, porque a demanda é, inclusive, muito maior do que aquilo que a gente pode ter como expectativa nesse momento. Muito bom. O que precisa ter é uma solução
que incentive o pai desse aluno, a mãe desse aluno, responsável desse aluno, e acreditar, evidentemente, que é possível. E esta resposta hoje, no Brasil, ela é dada na rede pública. Que bacana, parabéns pelo projeto. Antes da gente encerrar, queria saber, conversar um pouquinho com os meninos da banda. Estou sabendo que o Nick é professor, né, Nick, um dos músicos. O que você acha de uma iniciativa como essa? Eu acho que é muito importante para receber todo mundo, né, na educação, e a tecnologia já existe, né? Então, se a única barreira é algo manual, né? Tipo, a entrada de informação, é muito triste se não consegue usar o internet, que já conecta com muitos recursos. E então, eu acho que um produto igual esse teclado é muito bom, é fantástico. Realmente faz a ligação aí das pessoas com o mundo, Sim. né? E quando você permite a comunicação, você facilita a comunicação de pessoas que não têm a oralidade desenvolvida, é uma forma até de a gente quebrar estigmas, assim, porque a gente tem a imagem de que a pessoa, por exemplo, com paralisia cerebral, ela não pensa, não demonstra emoções, ela não tem um intelecto desenvolvido. E eu já tive a experiência, por exemplo, de entrevistar algumas pessoas que eu tive que fazer entrevista por computador, porque elas não têm a oralidade desenvolvida, mas extremamente inteligentes, com coisas legais para se dizer. Então, essas pessoas precisam ganhar visibilidade para a gente conhecer o tanto de gente inteligente e capaz que tem por aí. Sem dúvida. Obrigada pela presença e parabéns pelo projeto. Quem se interessou, então, é só procurar vocês, né? Sim, e quem quiser saber mais informações, tecladointeligente.com.br. Vai ver os vídeos, vai saber mais sobre o produto, saber mais sobre o programa educacional. Tá certo. Só uma curiosidade, Nick, você é da onde? Eu sou canadense. Eu vi um sotaque aí. E dá aula de inglês? Inglês e matérias de ensino médio americano. Aqui também, tipo, que bacana. literatura e história. E músico também, claro. Então, vamos encerrar esse bloco com uma música da banda Senhor Calota, para a gente já começar conhecendo o som da moçada. Eu volto já com outra iniciativa muito bacana, depois do intervalo. A gente vai de Na Chuva. 3, 4. O céu armava chuva e você partiu, me desafiou e depois saiu. Não quero que essa chuva esfrie o seu amor. Eu só vou pra rua se estiver calor. Pra dizer que foi na dor que bateu a certeza do valor que me deu. Eu não quero que do céu a chuva caia e me atrase ter você. O céu armava chuva e você partiu, me desafiou